Mais um Canal Esportes pela TV Mar Canal 25. A você que é assinante da NET, um forte abraço. Estamos começando mais um programa na manhã desta terça-feira e vamos deixar você bem informado com as últimas notícias do esporte. Os principais assuntos do futebol de Alagoas, já que amanhã nós teremos a segunda rodada do Campeonato Alagoano e você vai saber quais os confrontos, como ficou a classificação e o dia seguinte das equipes depois de uma rodada eletrizante no final de semana. Nós vamos também repercutir a decisão da Copa São Paulo de Juniores. Pela terceira vez, o Flamengo conquistou o título da competição nos pênaltis, depois de uma reação fantástica no tempo normal, quando chegou a estar perdendo o jogo para o Corinthians pelo placar de 2-0, foi buscar o resultado, levou o jogo para os pênaltis e olha que o Flamengo no tempo normal ainda foi prejudicado, teve um gol legal anulado pela arbitragem. Pois é, daqui a pouco você vai poder acompanhar também as manchetes da Gazeta desta terça-feira e os principais assuntos do esporte pelo Brasil e pelo mundo. Tudo isso e muito mais você vai saber agora com o Canal Esportes, que está apenas começando. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Mar azul turquesa de Ipioca ao Sobral, uma lagoa que traz sustento para sua gente. Tapioca quentinha, de 1000 sabores. Aliás, sabores aqui não faltam. É sururu, quebra-queixo e água de coco geladinha. Tem tanta coisa bonita de se ver. A catedral, as casas antigas de Jaraguá e Nossa Sereia. O filé e o artesanato do nosso povo talentoso que festeja com Guerreiro e Bumba Meu Boi. Gente de Cruz das Almas, Bebedouro, Fernão Velho, gente de todos os bairros, gente de Maceió. A cidade completa 200 anos, cheia de histórias para contar. E tudo que mais amamos em Maceió também é motivo para cuidarmos ainda mais dela. A Câmara trabalha junto com você, propondo ações e fiscalizando para que Maceió continue sendo apaixonante. Parabéns, Maceió, pelos seus 200 anos. Câmara Municipal de Maceió. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. José tem 9 anos e tem sua infância destruída trabalhando em uma carvoaria. Isso precisa mudar. Trabalho infantil. Você não vê, mas existe. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874.
Valeu! Ontem o Flamengo conquistou pela terceira vez a Copa São Paulo de Juniores. Daqui a pouco, nesta edição ainda do Canal Esportes, você vai poder acompanhar como foi essa conquista diante de um jogo também muito movimentado contra o Corinthians. O jogo foi realizado ontem pela manhã, tá certo? E agora fica aquela expectativa, depois da conquista, que eu sei que o mais importante não é o troféu, mas o fato do desempenho das equipes na competição, de como esses atletas serão aproveitados. Não o fato só do Flamengo ser o campeão, mas também no próprio Corinthians, já que o técnico Tite, da equipe profissional, estava acompanhando esse confronto ontem. Aqui nesta edição do Canal Esportes, nós vamos também daqui a pouco repercutir a preparação dos nossos clubes para a rodada deste meio de semana no Campeonato Alagoano. Todos os jogos sendo realizados amanhã, a rodada de número 2 da competição. Mas a Copa São Paulo de Futebol Júnior deixou um legado também em 2016. E você vai poder conferir os gols mais bonitos, os lances que acabaram marcando mais uma edição desta competição. Vamos ver. Começando com Rafael de Souza, do Lemense. Equipe que não passou da primeira fase, mas que com esse golaço também deixou essa marca na Copa São Paulo de Juniores em 2016. Caleb Gripe Pereira, do Bragantino, nesse chutaço de fora da área, fez um golaço também e acabou ganhando destaque na competição. Belo gol. Nós, inclusive, mostramos esse gol aqui em outros programas. Leandro José, do Deportivo, da Desportiva Paranaense. Depois da bola retornar, ele meteu o efeito. Nossa, exagerou, hein? Exagerou no efeito, golaço. Franklin Neres, do Ceará, também ganhou aí destaque entre os gols mais bonitos da Copa São Paulo de Juniores, que ontem foi finalizada com o Flamengo conquistando o título da competição. O Judson Ferreira, da Red Bull Brasil, fez também o seu papel. Lucas Fernandes, do São Paulo, um dos destaques do tricolor também, que chegou até a semifinal da competição. Jonathan, do Grêmio, a inversão da esquerda para a direita, o domínio e a patadaça de perna esquerda. Sem chances de defesa para o goleiro. Arthur Renan, do Flamengo, um dos grandes nomes também do rubro-negro carioca, campeão da competição. Quanta elegância na batida da bola, hein? Augusto de Souza, do Palmeiras. Você está revendo aqui os gols mais bonitos da Copa São Paulo de Juniores no Canal Esportes na manhã desta terça-feira. Aldair da Silva, do Paulista. Muita categoria de perna esquerda, de chapa, no ângulo, rapaz. Que golaço, hein? O Flamengo de Guarulhos também teve gol bonito. Carlo Antônio conseguiu ali mostrar muita técnica, habilidade para escapar da marcação e chutar de perna esquerda. David Neres, do São Paulo. Também outro jogador que se destacou nessa Copa São Paulo, né, rapaz? Esse David Neres. Cruzamento do lado esquerdo. Matou no peito, livrou ali na marcação, na matada, e ficou com amplas possibilidades de fuzilar. E foi o que aconteceu. Breno Henrique, do Joinville, também entra na galeria de gols mais bonitos da Copinha. A jogada ensaiada e o chutaço de fora da área, cheio de efeito também. Olha só. Que gol bonito, hein? Mateuzinho, do América Mineiro. Depois do rebote do goleiro, o esforço na recuperação da jogada, o cruzamento. E aí, olha só. Ainda fez uma embaixadinha, rapaz, o Mateuzinho, para fazer esse gol bonito, rapaz, por sinal, né? Conseguiu ali na embaixadinha livrar-se da marcação. Belo gol. Claudinho, do Corinthians. O cruzamento, depois do rebote do goleiro, por cobertura. São os gols mais bonitos da Copa São Paulo de Juniores, você acompanhando aqui no Canal Esportes.
goleiro ainda tocou na bola ali, mas não deu para fazer a defesa. Daqui a pouco aí você vai poder acompanhar como foi os detalhes da decisão de ontem com o Flamengo conquistando o título da competição. O técnico do Barcelona, Luiz Henrique, falou a respeito da possibilidade do Douglas, jogador brasileiro da equipe, e disse que seria uma condição interessante. Vamos dar uma olhadinha então. Faz 1 ano e meio que Douglas chegou a Barcelona para realizar um sonho, jogar em um dos maiores times do mundo. Só que desde então, o sonho se realizou pela metade. O lateral direito teve poucas chances e não conseguiu aproveitá-las. Ora por não jogar bem e ora por causa das lesões. A última delas foi no jogo contra o Vilanovense, pela Copa do Rei. Douglas machucou-se logo no início da partida, mas manteve-se em campo e agravou uma fissura no osso do pé. Depois disso, ele não jogou mais pelo Barcelona. As lesões, o desempenho abaixo da expectativa e o excesso de opções do Barcelona para a lateral direita colocaram Douglas em uma situação quase irreversível. Ele não joga, não pega ritmo e não deve ter mais chances até o final da temporada. Diante de tudo isso, o clube tomou uma decisão. Quer emprestar o brasileiro. Sí, es una posibilidad que considero interesante, pero se tiene que dar las diferentes opciones y ha de ser una cosa que apetezca a todas las partes. É para cumprir essas condições que o clube tem encontrado problemas. Douglas já recebeu propostas de clubes de outros países, mas ele não quer sair da Espanha. O Barcelona agora tenta encontrar algum clube da Liga Espanhola para ceder o lateral por pelo menos 6 meses. Só que o tempo está acabando. A janela de transferência se fecha no fim deste mês. Restam ainda 6 dias para que Douglas encontre um novo destino. Um clube em que possa ter uma sequência de jogos, algo que jamais conseguiu em 1 ano e meio de Barcelona. Rapaz, jogar no Barcelona é uma coisa tão interessante, de repente o jogador tem uma oportunidade, mas pelas mais diversas razões acaba não tendo uma sequência para poder desempenhar o seu bom futebol. Olha, por falar em bom futebol, o Fluminense apresentou o zagueiro Henrique, que estava no futebol italiano e já vestiu a camisa da seleção. A grandeza do Fluminense, né, a tradição e, né, por ser um clube que tem um carinho muito grande também, não só eu, como minha família, então acho que pesa muitas coisas e como eu falei, não foi muito difícil de se escolher, né? Então, como eu falei, muito feliz e honrado de poder vestir a camisa do Fluminense. A gente já tá 100%, já, né? Esquecer de jogar futebol a gente não esquece. Então, a gente está 100%, a gente não vai poder jogar agora no começo, mas a gente está treinando bastante para que a gente possa estar à disposição do treinador. Isso aí a gente conversou também, tem uma conversa assim, mas a gente não tem esse problema, pelo menos lá na época do Palmeiras, no Napoli, joguei alguns jogos de volante também, então não tem problema, se precisar, onde for precisar e poder ajudar a equipe, a gente vai estar disposto, sempre à disposição do treinador. Mas a gente tem um elenco muito forte, né? Tem pessoas competentes nisso, então o nosso pensamento sim vai ser sempre buscar os títulos e com certeza com o apoio da torcida a gente vai correr, vai se dedicar para que isso, né, torne realidade. Pois é, então, o Henrique, aí, jogador do Fluminense, apresentado ontem, uma das grandes contratações, sim, para a temporada. O Fluminense que vem fazendo aí as suas contratações e montando um elenco forte para a disputa da competição. Vamos dar uma olhada aqui na área do combate, né, a respeito dessa situação que envolve os cards seguintes, né, do UFC, né, os eventos já previstos. E aqui na página principal da página do combate, né, na página principal do combate aqui no Globoesporte.com, diz que a bruxa está solta, Fabrício Verdun sente lesão e abandona a luta contra Stipe Miocic no UFC 196, né, que disse não está 100%, segundo disse o Fabrício Verdun. O Demetrius Johnson pede 8 milhões para fazer uma super luta contra Dominick Cruz no UFC, que foi o atual campeão, né, há 2 semanas, quando derrotou o Tigi Dillashaw, né, em Las Vegas.
Até quando Justiça de Nova York veta MMA no estado e o UFC é mais uma vez impedido de realizar evento no Madison Square Garden? Vamos dar uma olhadinha então nessa matéria que acabou sendo colocada através da Justiça esse veto para que o UFC possa ser realizado em Nova York. O juiz que negou o pedido para que o MMA seja regulamentado no estado e planos da organização de torneio no Madison Square Garden são frustrados. O sonho do UFC de poder realizar um evento no mítico Madison Square Garden, em Nova York, mais uma vez caiu por terra. Segundo o site Fightland, o juiz federal declarou improcedente o pedido da empresa que controla o UFC para que fosse votada a legalização do MMA no estado americano. Segundo o documento oficial expedido pela Justiça de Nova York, o juiz acabou negando a ação que a empresa que detém os direitos, de organização do UFC alegava ser inconstitucional a proibição do MMA como esporte legalizado no estado, uma vez que todos os outros 49 estados americanos sancionaram a modalidade. E aqui tem todo o documento em inglês, claro, dando esse veto. E aí, o sonho na realização de um evento desse porte, no mítico mesmo, o espaço de eventos em Nova York, o Madison Square Garden, acabou sendo, mais uma vez, frustrado a respeito desse assunto. O Rafael dos Anjos tem aí muitas pretensões daqui para frente. Uma delas é voltar a lutar em grande estilo. Nós vamos ainda trazer mais participações de lutadores brasileiros aqui no UFC, como você vai poder acompanhar agora nessa reportagem da ESPN. É uma data perfeita, eu vou lutar em março, abril, maio, junho e julho, 4 meses. É o tempinho ali de descanso, 3 semaninhas, 2 semaninhas para descansar e voltar ao treino. O meu foco agora, número 1, de novo, é o McGregor, agora 5 de março. Mas eu toparia lutar aí. Se já tivesse um desafiante, ou que seja o Ed Alvarez ou quem que seja, eu estaria aí à disposição para lutar nesse evento de julho. Com Anthony Pettis, eu fiquei na boa, eu não me machuquei na luta, eu já estava machucado. Foi por isso que eu demorei muito. Foram 5 rounds, foi uma guerra, mas eu não tive lesão nova, saí só com o meu joelho ruim. Então, mesmo que seja 5 rounds, às vezes você tem ali um pé inchado, um dedo doendo, mas nada sério, sabe? Dor de pancada é diferente de dor de articulação, de torção, é diferente. Se for só dor de pancada, 2 semanas tá 100% já, mas eu ainda tenho plano de lutar agora em março, de repente nesse UFC de julho e mais uma vez esse ano. Eu quero lutar 3 vezes esse ano. Aí as pretensões dos lutadores brasileiros e principalmente, depois de todo esse procedimento que acabou fazendo com que o José Aldo fosse derrotado para o McGregor, acabou também sendo um motivo a mais para que os lutadores brasileiros pudessem buscar o objetivo de lutar contra o irlandês. Vamos dar uma olhada então nos próximos eventos do UFC. Para você que acompanha aqui o canal Esportes, nós vamos ter aqui o duelo principal do UFC em Nova Jersey, nos Estados Unidos, já neste próximo sábado, dia 30 de janeiro, Sábado, dia 30 de janeiro. No card principal, a luta do evento é o Anthony Johnson contra Ryan Bader. Vai ser a luta na categoria peso meio pesado. É um evento, claro, que vai ter alguns brasileiros, como Yuri Marajó, que faz parte da terceira luta do card principal, ou seja, a antepenúltima luta do evento, já que as lutas são colocadas de forma decrescente, aliás, de forma crescente, de baixo para cima. Então, você observa sempre com essa ordem. Primeiro as lutas do card preliminar e depois as lutas do card principal. A respeito do UFC 196, onde teve aí a mudança no card, depois que o Fabrício Verdun apresentou aí uma lesão, e essa matéria já tem aqui, O Verdun e Velasquez estão fora do card do UFC. O brasileiro alegou fissura no dedo do pé direito e um estiramento nas costas. Essa matéria está aqui também na Gazeta de hoje, E o fantasma das lesões do UFC acabou forçando a organização do evento a fazer uma mudança no UFC 196, que só vai ter a luta principal entre Johnny Hendricks e o Stephen Thompson. A luta será em Las Vegas, nos Estados Unidos. Teremos também na categoria peso pesado Roy Nelson contra Jared Roshold.
vai ser também uma luta muito interessante. No peso meio pesado, Ovsi Santapru contra o Rafael Feijão, que é o brasileiro, também faz parte aí dessas lutas do card principal, que está prevista para o dia 6 de fevereiro, em Las Vegas. Aproveitando que nós estamos falando de UFC, né? Vamos dar aqui sequência ao programa, trazendo essa matéria que está também aqui na Gazeta desta terça-feira, que dá destaque a essa saída aí do Verdun e o Velasquez do card do 196, do UFC 196. Vamos colocar essa matéria aqui rapidinho aqui da Gazeta de hoje, que diz que o brasileiro alegou essa fissura no dedo do pé direito e um estiramento nas costas. De acordo com o brasileiro, a vontade de enfrentar Velasquez era grande, mas a substituição do adversário por Stipe Miocic fez a equipe tomar a decisão de deixar o card. Em um áudio enviado para alguns membros da imprensa, Verdun destacou a preparação para o combate marcada por lesões e afirmou que entraria no octógono mesmo sem estar em plenas condições, caso Caim Velasquez não tivesse abandonado a luta pelo mesmo motivo. O UFC ainda não confirmou o novo combate entre os lutadores, mas é claro que nos próximos dias ou nas próximas horas nós poderemos ter novidades a respeito desse assunto. Vamos a um rápido intervalo agora. No próximo bloco você vai poder acompanhar mais notícias aqui da Gazeta, que já circula nesta terça-feira nas bancas, nos semáforos, e você que tem assinatura já recebeu em casa, e muitas notícias do futebol de Alagoas, principalmente a preparação dos nossos clubes para a segunda rodada do Campeonato Alagoano. É logo após o intervalo. Voltamos já. Mar azul turquesa de Ipioca ao Sobral, uma lagoa que traz sustento para sua gente. Tapioca quentinha de 1000 sabores. Aliás, sabores aqui não faltam. É sururu, quebra-queixo e água de coco geladinha. Tem tanta coisa bonita de se ver. A catedral, as casas antigas de Jaraguá e Nossa Sereia. O filé e o artesanato do nosso povo talentoso que festeja com Guerreiro e Bumba Meu Boi. Gente de Cruz das Almas, Bebedouro, Fernão Velho, gente de todos os bairros, gente de Maceió. A cidade completa 200 anos, cheia de histórias para contar. E tudo que mais amamos em Maceió também é motivo para cuidarmos ainda mais dela. A Câmara trabalha junto com você, propondo ações e fiscalizando para que Maceió continue sendo apaixonante. Parabéns, Maceió, pelos seus 200 anos. Câmara Municipal de Maceió. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. José tem 9 anos e tem sua infância destruída trabalhando em uma carvoaria. Isso precisa mudar. Trabalho infantil. Você não vê, mas existe. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo.
Valeu, estamos de volta e depois do rápido intervalo vamos trazer as manchetes da Gazeta na manhã desta terça-feira, né, os principais assuntos, os destaques na capa de esportes da Gazeta. E hoje nós temos como destaque nesta capa de esportes a informação do Asa relacionada à primeira rodada do Campeonato Alagoano ainda, né? Ônibus do Asa é apedrejado. Na saída de Santana do Ipanema na noite do último domingo, vândalos arremessaram pedras no veículo da delegação alvinegra. Ninguém se feriu. Segundo o assessor de imprensa do Asa, após o jogo, torcedores do Canarinho prepararam uma emboscada. É triste, né, cara? Esse tipo de notícia para o futebol, mas é uma coisa muito presente. E o pessoal tem que abrir o olho. Nós não vamos aqui propagar o lado negativo, mas o histórico acaba forçando, né? Eu sou forçado, na verdade, a dizer que é preciso ter um esquema também muito interessante, uma estratégia muito ousada da Polícia Militar para o jogo da próxima quarta-feira, no caso amanhã, entre Asa e CRB no estádio Coraci da Mata Fonseca, porque o histórico acaba forçando a gente ter esse tipo de posicionamento, né? Pelos fatos recentes, existe uma rivalidade. A informação que no caso desse processo que envolveu aqui o apedrejamento do ônibus do Asa foi o fato de ter torcedores ligados a organizadas do CRB, né, que acabou fazendo com que esse ônibus fosse apedrejado, ou seja, existe uma rivalidade entre CRB e Asa que vai além dos limites daquilo que se pode imaginar. O jogo em Santana do Ipanema e Asa não tinha nada que torcedores ligados à organizada do CRB apedrejar o ônibus do Asa. É a informação que nós temos, ainda não é oficial, não é concreto, mas isso está sendo atribuído desta forma. E que, se for verdade, é lamentável para o futebol, né? Nós acompanhávamos situações como essa bem longe daqui. Não poderíamos pensar que hoje essa violência pudesse chegar a esse ponto aqui em Alagoas, né? Após goleada de 5-1 para o CRB no domingo, o treinador do Muricy, Humberto Santos, entregou o cargo. Bilu será o novo técnico e tem outro técnico também que caiu ontem, depois da rodada, a primeira rodada do Campeonato Alagoano. Após passagem relâmpago pelo CSA, o meio-campista Edilson Tavares foi apresentado como novo reforço do Pusamania, da Indonésia. Vai jogar no futebol da Indonésia o ex-jogador Edilson, que só passou realmente no CSA, né? Não jogou. E em relação à saída dos comandantes técnicos das equipes aqui de Alagoas, nessa primeira rodada do Campeonato Alagoano, daqui a pouquinho nós vamos trazer os detalhes, mas já deixo a pergunta no ar. Que planejamento é esse, né, das equipes? Faz uma pré-temporada, já sem o tempo adequado de preparação para esses times, e na primeira rodada do Campeonato Alagoano o time sofre a derrota e aí já tira o técnico e de repente muda tudo. Sinceramente. CRB já vive clássico com o Alvinegro. Galo fecha a preparação hoje à tarde no CT, no Ninho do Galo, né? Na Barra de São Miguel. CSA define preços para o jogo de amanhã contra o Ipanema, no estádio Repelé. Os ingressos desta segunda partida custam R$ 60 as cadeiras, R$ 25 a arquibancada alta e R$ 15 a arquibancada baixa. Esses são os valores. A tendência é que pelo menos 10 mil bilhetes estarão à venda, né? E já comecem a ser liberados para o torcedor na compra antecipada nesta terça-feira, tá? 10 mil torcedores é o que a direção do CSA espera. Coruripe vence na estreia e Santa Rita, 7 de setembro, acabaram ficando no empate. Liga mantém a primeira rodada, é a Liga Rio, Sul, Minas, que está sendo aí organizada. A CBF ontem acabou colocando mais um obstáculo para a não realização desse evento, chegou a divulgar um comunicado proibindo a realização de partidas marcadas para amanhã e para quinta-feira, mas a Liga mantém a primeira rodada. Árbitros que irão trabalhar nos jogos foram escalados e divulgados ontem à tarde pela NAV. Os árbitros, quarta-feira, Criciúma e Cruzeiro, né, Heriberto Hilsen, no dia 27, né, no caso amanhã, na quarta-feira, amanhã. Criciúma e Cruzeiro, no Heriberto Hilsen, árbitro Charles Martins Lemos, do Rio Grande do Sul, Fluminense e Atlético Paranaense, no estádio Raulino de Oliveira, Célio Amorim de Santa Catarina será o árbitro, Atlético Mineiro e Flamengo no Mineirão, o árbitro será o Weber Roberto Lopes, de Santa Catarina. O Internacional joga contra o Curitiba no Beira-Rio, Francisco de Paula Santos Silva Neto, do Rio Grande do Sul. Já na quinta-feira teremos às 7h45 América Mineiro e Figueirense, na Arena Independência.
o árbitro Arilson Bispo da Anunciação da Bahia. E às 9h45, Avaí e Grêmio na Arena Condá. O árbitro será o Eric Giovanni Fernandes, de Minas Gerais. Então, a escala e os confrontos definidos para essa liga que começa amanhã. Bruno Henrique na Alemanha. O Goiás anunciou a venda do atacante Bruno Henrique, de 25 anos, um dos destaques do clube no último Brasileirão, ao Wolfsburg da Alemanha. Pois é, vai jogar no futebol alemão, Bruno Henrique. O Cagliari viaja para assinar com o São Paulo até o dia 30 de junho. Ele deve pedir a camisa 27 do tricolor. E Alex Teixeira, na Ucrânia, vai permanecer. O Shakhtar recusou uma oferta de 28 milhões de libras, cerca de 124 milhões de reais do Liverpool, pelo atacante Alex Teixeira, informou o jornal The Mail, jornal inglês. Nos pênaltis, o Flamengo conquistou a Copa São Paulo de Juniores. Bela conquista do Flamengo, chegou a estar perdendo o jogo por 2-0. Empatou, teve um gol muito mal anulado pela arbitragem, sendo prejudicado, e nos pênaltis acabou vencendo. Brilhou a estrela do goleiro do Flamengo, né? O Thiago, categoria de base do clube. 4-3 nos pênaltis, o Flamengo sendo campeão pela terceira vez da Copa São Paulo de Juniores. Oposição tenta anular a eleição de presidente no São Paulo. Ainda continua a confusão nos bastidores, do tricolor, e o governo veta projeto que libera bebidas alcoólicas nos estádios. Isso o governador Renan Filho já tinha deixado claro na semana passada. Inclusive, foi uma pergunta que nós fizemos, ao governador na entrevista coletiva, quando ele fez a apresentação da central de vídeo monitoramento lá no sistema prisional, e nós tivemos a oportunidade de perguntar a respeito desse assunto. Ele já tinha se mostrado contrário e acabou vetando o que os deputados tinham decidido aqui para Alagoas, liberar o comércio de bebidas alcoólicas nos estádios. O governo vetou essa situação e agora vamos ver qual vai ser o posicionamento dos deputados que acabaram tendo essa condição contrariada aí pelo governador de Alagoas. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer aqui mais informações no Canal Esportes, vamos trazer aqui notícias do futebol alagoano, já que nós teremos uma rodada neste meio de semana, os jogos deste meio de semana. Vamos colocar na tela para você o que é que mais interessante vai acontecer nesta quarta-feira. Todos os jogos marcados para esse meio de semana. Vamos ver. 7 de setembro e Coruripe jogam amanhã às 4 da tarde. O jogo será no estádio Olivó Elias de Moraes, em Boca da Mata. CSA e Ipanema jogam no Rei Pelé às 8h30 da noite. No mesmo horário, CSE e Penedense. Murici e Santa Rita. Lembrando que até ontem o Murici aguardava, a federação, na verdade, aguardava a chegada do laudo para liberar o estádio José Gomes da Costa para esse jogo. Asa e CRB jogam no Municipal em Arapiraca às 9h30 da noite. São os jogos desta segunda rodada do Campeonato Alagoano. Lembrando que a classificação de momento da competição, no grupo A, o CSA tem 3 pontos. O Asa é o segundo com 3. No saldo de gols, o do CSA é melhor, O CSA meteu 3-0 e o Asa só venceu por 2-1. Então o CSA tem 3 gols de saldo contra 1 apenas do Asa. O 7 de setembro, que empatou com o Santa Rita na primeira rodada, é o terceiro, tem 1 ponto. Em quarto, o CSE. E o Murici, as equipes não pontuaram na competição e o déficit acaba definindo a ordem. O CRB é o primeiro colocado do grupo B, tem 3 pontos, meteu 5-1 no Murici e tem 4 gols de saldo. O Coruripe é o segundo colocado, tem 3 gols de saldo, venceu por 2-0 o CSE e tem 2 gols de saldo, obviamente. O Santa Rita empatou com o 7 de setembro e tem 1 ponto apenas, é o terceiro. Ipanema e Penedense acabaram sendo derrotados na primeira rodada e aí o resultado acabou deixando o Ipanema com um déficit um pouquinho melhor em relação ao Penedense, que é o lanterna deste grupo. Essa é a situação de momento do Campeonato Alagoano 2016, segunda rodada que acontece neste meio de semana. E para que a gente possa aqui deixar você bem informado a respeito do futebol de Alagoas, vamos trazer as últimas notícias do futebol alagoano. Na primeira rodada do Campeonato Estadual, já derrubou 2 técnicos dos clubes do interior do estado, tá certo? A matéria completa já tem aqui, já no Globo Esporte. Primeira rodada do Campeonato Alagoano derruba 2 treinadores. Humberto Santos do Murici e Sandro Roberto do Ipanema não resistiram às derrotas. O do Ipanema perdeu por 2-1 para o Asa e o do Murici perdeu por 5-1 para o CRB. Aí o que acontece?
a diretoria decide mudar. Lino está em Maceió e tem apresentação marcada para a tarde desta terça-feira no Ipanema. Lino, então, sendo confirmado como técnico do Ipanema. E aí, na matéria do Globo Esporte, ainda traz como destaque o seguinte, que o primeiro técnico a cair no alagoano, né, no ano aqui em Alagoas, foi Gilmei Aimberê, do Santa Rita, ainda na pré-temporada, no dia 16 de janeiro, quando ele foi substituído por Eduardo Neto, um dos responsáveis pela boa campanha do time na Copa do Brasil de 2014. O Eduardo Neto, que assumiu porque o Gilmei Aimberê perdeu para uma seleção de São Miguel dos Campos, a preparação. E aí o Santa Rita mudou de técnico. Aí vem agora as duas saídas no Ipanema e no Muricy. O Lino já foi confirmado no Ipanema e no Muricy o Bilu assumiu, né? Mais uma vez o Bilu vai ser o técnico da equipe do Muricy no Campeonato Alagoano. Se perder na próxima rodada, ele vai tirar o Bilu, vai trazer outro, né? Se perder, aí o Ipanema vai tirar o Lino, vai trazer outro. Coisas do futebol de Alagoas e do futebol brasileiro. Assim nós vamos encerrando o Canal Esportes de hoje. Vem aí na sequência, Cortando com Ariel Fernandes. Teremos um novo encontro ainda hoje, no decorrer da programação da TV Mar Canal 25. Mas para falar de esportes, nós teremos um novo encontro amanhã, a partir das 8 da manhã, com mais uma edição do Canal Esportes. Grande abraço, fique com Deus. Ótimo dia para você.